Neste vídeo, quero analisar os sinais finais que indicarão que o mundo está nos momentos derradeiros antes do fim. Entre esses sinais, destacam-se enganos perigosos, frutos das artimanhas do inimigo, e uma grande apostasia que afastará muitos da verdade. Outro indício crucial envolve conflitos globais entre nações, manifestando-se em guerras e rumores de guerra. Ao acompanhar as notícias, é impossível ignorar o caos que se instala na sociedade. Valores antes inquestionáveis estão sendo invertidos, o que outrora era errado agora é aceito, e o que era certo é rejeitado. Além disso, desastres naturais devastadores, conflitos armados e um aumento desenfreado da maldade demonstram a crescente tensão no mundo, dando a sensação de que estamos à beira do colapso. Diante de tudo o que está acontecendo, você pode se perguntar se Deus nos esqueceu ou nos abandonou à própria sorte. No entanto, a realidade é justamente o contrário. Todos esses eventos fazem parte do plano divino, pois Deus está se preparando para retornar. Vivemos em tempos proféticos, e sua vinda se aproxima para resgatar seu povo e estabelecer justiça sobre aqueles que se opõem a ele. Na verdade, os últimos dias tiveram início desde a ressurreição de Cristo. Ao longo do Novo Testamento, encontramos diversas passagens onde os autores falam como se já estivessem vivendo esse período. Um exemplo disso está em João 2,18, que afirma: Filhinhos, já é a última hora, e, como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que já é a última hora. Esse versículo reforça a ideia de que desde os tempos apostólicos os sinais do fim já estavam em evidência, apontando para a iminente volta do Senhor. Há séculos, Deus revelou sua vontade de diversas formas e em diferentes ocasiões aos nossos antepassados, utilizando os profetas como mensageiros. No entanto, nos tempos finais, Ele escolheu falar diretamente por meio de seu Filho, Jesus Cristo, a quem concedeu autoridade sobre todas as coisas e através de quem criou o universo. O autor da carta aos Hebreus registrou essa verdade entre os anos 60 e 100 depois de Cristo, deixando claro que, antes da vinda de Cristo, Deus comunicava sua mensagem primordialmente por intermédio dos profetas. Mas, desde então, ele passou a se revelar plenamente através de Jesus. A Bíblia deixa evidente que, já naquela época, os últimos dias estavam em curso. Se há quase 2000 anos os cristãos compreendiam que viviam nesse período profético, hoje estamos ainda mais próximos da plenitude desse tempo. Deus, com sua infinita paciência, tem aguardado o momento certo para restaurar todas as coisas, e agora, mais do que nunca, sua volta está iminente. Jesus nos advertiu sobre os sinais que precederiam sua volta. Em Lucas 21:7, encontramos um questionamento semelhante ao que seus discípulos fizeram. Então lhe perguntaram: Mestre, quando acontecerão essas coisas? E que sinal haverá quando elas estiverem para se cumprir? Entre os indícios que marcam os últimos dias, um dos mais preocupantes é o engano. Jesus alertou que surgiriam falsos mestres e impostores que afirmariam ser o Cristo ou ter a verdade absoluta. Muitos serão levados ao erro, seguindo doutrinas enganosas e líderes que os afastam do verdadeiro caminho. Atualmente, há uma infinidade de líderes que afirmam possuir o caminho para a verdadeira realização, sejam eles religiosos ou não. Além de líderes espirituais, existem também ideologias e movimentos que prometem conduzir as pessoas a uma vida plena e significativa. Muitos dizem que, ao seguir seus métodos e filosofias, você encontrará propósito e felicidade genuína. Influenciadores e mentores de estilo de vida propagam a ideia de que a verdadeira satisfação está em adotar seus hábitos, sejam eles técnicas de meditação, estratégias financeiras para enriquecimento rápido ou qualquer outro método supostamente infalível. No entanto, por mais atraentes que pareçam, essas promessas são apenas ilusões que desviam as pessoas da verdade, conduzindo-as a caminhos vazios e enganadores. Outro indício do fim dos tempos, conforme alertado por Jesus, é a intensificação dos conflitos e guerras. Em Lucas 21:10-11, está registrado: Então, lhes disse, levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino, e haverá grandes terremotos, e, em vários lugares, fome e pestilências, e haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Nos últimos séculos, o mundo tem testemunhado uma escalada de violência e destruição em larga escala. Apenas na Segunda Guerra Mundial,
Estima-se que entre 70 e 85 milhões de pessoas perderam a vida, representando aproximadamente 3% da população global da época. Conflitos continuam a assolar o planeta, demonstrando que essas palavras proféticas se cumprem diante de nossos olhos. Apesar de vivermos um período de aparente estabilidade em algumas partes do mundo, os conflitos e tensões bélicas continuam se intensificando ao nosso redor. A sensação de que um grande conflito global pode eclodir a qualquer momento é palpável. A violência, os conflitos geopolíticos e a instabilidade social são sinais evidentes de que estamos nos tempos finais e de que a volta de Jesus está mais próxima do que nunca. Embora ninguém saiba o dia ou a hora exata do retorno de Cristo, podemos discernir que esse momento se aproxima rapidamente. Quando ele voltar, julgará toda a humanidade. Aqueles que se entregarem a ele terão a recompensa da vida eterna ao lado do Pai. Já aqueles que rejeitaram seu chamado enfrentarão a separação definitiva de Deus. O tempo está se esgotando, e a volta de Jesus é iminente. Você está preparado para esse momento? Você já entregou sua vida a Ele? Não se trata apenas de acreditar na existência de Deus, até os demônios sabem que Ele é real e que Jesus é o Salvador do mundo. No entanto, reconhecer essa verdade sem submissão não conduz à salvação. Eu pergunto mais uma vez: você já entregou sua vida a Jesus? Pela graça e por meio da fé, você confiou sua vida ao Pai e está caminhando com Cristo? Se ainda não, este é o momento. O tempo está se esgotando. Estamos vivendo os últimos dias, e Jesus pode voltar a qualquer instante. Em Mateus 25, Jesus compartilha a parábola das 10 virgens. 5 delas eram prudentes e se prepararam para a chegada do noivo, enquanto as outras 5 foram negligentes e ficaram desprevenidas. Quando o noivo finalmente veio, apenas aquelas que estavam preparadas puderam entrar para as bodas, enquanto as imprudentes ficaram de fora. Da mesma forma, precisamos estar vigilantes e preparados para a volta de Cristo. Ele pode retornar a qualquer momento, e somente aqueles que estiverem prontos entrarão no seu reino. As Escrituras nos alertam que, antes da volta de Cristo, muitos manterão uma aparência de devoção, mas negarão seu verdadeiro poder. Tito 1,16. Isso indica que a religiosidade aumentará, mas sem um compromisso genuíno com Cristo. Haverá aqueles que realizarão atos de fé apenas para impressionar os outros, sem uma transformação real de coração. Suas orações não serão um clamor sincero ao Senhor, mas uma mera exibição para serem vistas. Além disso, a palavra de Deus nos avisa sobre a proliferação de falsos mestres e profetas nos tempos finais. Eles introduzirão doutrinas convenientes, que eliminam a necessidade de arrependimento e do compromisso com Cristo, promovendo uma fé sem sacrifício. A Bíblia também afirma que, nos últimos dias, a sociedade será dominada por egoísmo, ambição desenfreada, arrogância e desobediência. Romanos 1:30-31. O amor genuíno se esfriará, e a corrupção do coração humano se tornará evidente. Os sinais não estarão apenas no comportamento das pessoas, mas também na própria natureza. Em Marcos 13:8, está escrito: porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o começo das dores. A criação de Deus também revelará que a volta de Cristo está próxima. Haverá tremores devastadores, períodos de fome e epidemias em diversas regiões, além de eventos assustadores e sinais impressionantes vindos do céu. Mas, acima de tudo, a palavra de Deus nos encoraja em João 16:33. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Mantenha seus olhos fixos em Cristo. O inimigo tentará afastá-lo da verdade e cegá-lo para o propósito de Deus, mas sua influência é limitada. O Senhor continua no controle absoluto, e o tempo de Satanás nesta terra está se esgotando. Fixemos nosso olhar em Jesus, o autor e consumador da fé. Aqueles que permanecem nele não serão iludidos, desviados ou seduzidos pelos enganos deste mundo. Que possamos ser luz em meio à escuridão e testemunhas fiéis do amor e da graça de Cristo. E você, o que pensa sobre esses sinais? Deixe nos comentários uma frase que resuma sua esperança em Cristo diante dos últimos dias. E se essa mensagem abençoou a sua vida, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais conteúdos como este.
Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra e vamos juntos espalhar o amor de Deus. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Até o próximo vídeo.